galera, estamos mais uma vez aqui para gravar um podcast sobre Star Wars. Vamos seguir a mesma dinâmica dos outros 2 episódios. E essa dinâmica vai ser, vamos falar qual é o filme e pedir um resumo, depois a gente dá as nossas considerações sobre o resumo. Então, siga a gente nas redes sociais e se prepare para começar. Diego, como que eles conseguem nos seguir na rede social? Então, a gente tem um site, tqncpod.wixsite.com/tqnc. A gente sabe que o endereço está meio complicado, a gente vai resolver isso em breve e a gente vai dar um endereço novo do site mais simples, mas por enquanto é esse. Também podem seguir a gente lá, Tudo Que Ninguém Concorda, no Facebook, a gente tem uma página, no Instagram a gente tem um perfil e no Twitter também a gente tem uma conta lá, né? E lógico, a gente está nos principais agregadores de podcast, podem seguir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Então, se procurar lá Tudo Que Ninguém Concorda, também consegue encontrar a gente, segue a gente lá, e aí toda semana um podcast novo para vocês. Boa! Então, pelo que já vimos, Diego vai estar nesse podcast, mas infelizmente nosso amigo Gabriel não pôde comparecer. Fala aí, Diego. Então, vamos começar? Posso falar do primeiro filme? Pode sim, senhor. É o episódio 7, 8 e 9. Então vamos começar com o 7. Então, O Despertar da Força, né? A gente nesse filme descobre que aquela revolução toda no final do 6 não andou muito para frente, que tem um novo grupo do mal, né? Um império, que é o... Me fugiu o nome agora. Qual é o nome, Eduardo? Primeira Ordem. Primeira Ordem, isso aí. Caramba, deu um branco agora. E em vez dos rebeldes tem a Resistência. Descobre que tem um planeta deserto em que eles estão atrás de um mapa para achar o Luke Skywalker, tanto a Resistência quanto a Primeira Ordem. Nesse planeta deserto a gente encontra uma jovem chamada Rey, que também é sensitiva à força, boa pilota de caça e que sabe consertar e construir qualquer coisa. E o filme termina eles destruindo uma Estrela da Morte super gigante, a base Starkiller, igualzinho aconteceu no 4. Boa, e as considerações sobre esse filme? O que você achou? Qual o seu sentimento? Assim, eu lembro de quando nós vimos no cinema juntos, eu, você, Gabriel e as respectivas. E eu lembro como vocês saíram e o que eu senti, mas vou deixar você falar um pouco sobre esse filme. Eu vou te falar, eu gosto muito do Despertar da Força. Eu gostei quando eu vi no cinema, revi já algumas vezes, eu gosto muito do Despertar da Força. Ele tem um problema. O roteiro dele é muito parecido com A Nova Esperança, com o episódio 4, né? Isso aí, assim, criatividade não é o forte desse filme. A gente tem o protagonista perdido num planeta desértico. O protagonista pilota muito bem, o protagonista conserta e constrói coisas com facilidade, tem a força chamando ele, encontra uma pessoa mais velha que vai guiá-lo e aconselhá-lo. No 4 é o Obi-Wan, no 7 é o Han Solo, né? Tem uma base gigante que destrói planetas, numa Estrela da Morte, no outro é Starkiller, né? E no final, com o uso da força, eles conseguem destruir as 2 bases e vão se reagrupar para combater o lado do mal. Então, assim, criatividade não é o forte desse filme, né? Então, é parecido com o 4, o que faz com que o filme seja bom, porque o 4 é bom. Então, o roteiro é bom, né? Mas, assim, se está procurando algo novo em Star Wars, você não vai encontrar no Despertar da Força. Eu lembro que a gente viu no cinema, vocês saíram super empolgados com o filme, e eu não saí tão empolgado, porque justamente eu tinha visto, eu falei, mas isso aí é o 4, é igualzinho, né? O 4, eu falei, mas não teve nada de novo. Mas pra gente, o que eu imaginei, assim, pra gente que tinha visto, né, a sequência para poder ir no cinema, ver o filme, pode ter ficado parecido, né? Mas eu acho que quem já viu faz tempo, ou viu uma vez só, não deve ter nem percebido isso. E realmente a linha do roteiro é parecida, mas se você for ver de novo o filme com carinho, você vai ver que tem alguns elementos novos, poucos nesse primeiro, tem mais elementos novos nos outros, por causa da crítica nesse primeiro,
Mas é a história bem parecida. A Rey no início não empolga tanto, né? Mas uma coisa interessante que aparece nesse filme, que eu falei da Rey por causa disso, que nos outros você fica pensando o que será que acontece com os destroços das coisas que são destruídas, né? As coisas destroem e somem. Eu imagino que reentrada, não sei o quê, nos planetas, mas são pedaços muito grandes, né? De construções muito grandes. E você fica com aquele negócio na cabeça para onde vai. E mostra, né, nesse planeta Jakku, você já vê que tem um pedaço de um destroyer, de alguma coisa assim, no planeta, né? Que é onde, vamos dizer, que pegam peças emprestadas, né? Na verdade, eles saqueiam lá aqueles troços que ninguém liga mesmo, tá lá, por comida. Mostra ali uma coisa que não mostra nos outros, né? A dificuldade, um outro olhar em cima de outras populações, outros planetas e tal. Mas é deserto também, igual o Tatooine. Igual, mas diferente. Tatooine é um deserto sem muita areia, pelo que eu percebi. Mais terra batida ali. E esse é um deserto bem areia mesmo. Bem praia sem água, né? Mas assim, tem uma coisa no Despertar da Força assim, que é muito bem feito. E aí vai surgir um nome que a gente vai falar muito nessa trilogia, que é do J.J. Abrams, né? Que foi o grande produtor dessa trilogia e dirigiu o 7 e o 9. Ele é muito bom em criar expectativa. Ele não é tão bom em cumprir essa expectativa depois, né? A gente já viu isso em Lost, né? Então, mas criar expectativa ele é bom. E eu acho que ele cria isso muito bem. A gente tem a cena da Rey com o sabre de luz que era do Anakin, passa pro Luke. A gente tem a cena do Snoke naquele holograma gigante. E você cria uma expectativa muito grande. Quem é o Snoke? Peraí, apareceu esse Snoke aqui da onde? Quem é ele? Quais os poderes dele? O cara parece ser muito sinistro. Pô, por que a Rey tá com o sabre de luz, tá chamando a Rey? O que tem na Rey? Você cria toda uma expectativa ali e um mistério, né? A expectativa junto com o mistério de por que isso tudo tá acontecendo e ele não conta quase nada no filme. O Luke tá sumido. Por que o Luke tá sumido? Então, assim, o filme cria uma expectativa muito grande pro 8 e pro 9. Então, acho que isso também fez com que, quando você acaba de ver o 7, você fica, né, que a gente chama de hype, né, na internet agora, hypado. Você tá com aquela expectativa, você fica empolgado ali com o filme, você tá querendo saber aqueles mistérios, entender tudo que aconteceu, o que aconteceu entre o 6 e o 7, por que tudo ficou assim, né? Por que o Han Solo voltou a ser contrabandista, por que a Leia voltou para a Resistência, o que houve com a Nova República. Então, cria toda essa expectativa no 7. Então, isso o filme faz muito bem. Né? Por mais que a história principal seja a mesma do 4. Mas no 4 você não cria essa expectativa toda. Não era, o George Lucas não queria criar uma expectativa em relação ao próximo. Né? E isso o J.J. Abrams não faz. Isso eu acho diferente. O que vai ser feito com essa expectativa a gente vai falar no 8 e no 9. Mas eu acho que isso o filme faz muito bem. Estou analisando só o filme, né? Estou analisando só o 7 sozinho. Depois a gente analisa a trilogia toda. Mas isso eu acho muito legal. Sim, sim. Aparece aí a Primeira Ordem, a gente não entende nada. A gente fala, mas o Império não já acabou? Mas por que Primeira Ordem? E fica nisso, e novos personagens vão aparecendo, como você falou. E isso é interessante de ver, porque eles deixam muitas perguntas e poucas respostas. Eu lembro que na época a internet ficava achando um monte de coisa e especulando e teorizando e nada de concreto, né? Não tinha resposta, o cara também não falava nada e deixava a gente pro outro filme que saiu. Cada filme saiu com a distância de 2 anos, que não era muito, né? Mas foi suficiente para não conseguir mais ver os filmes com vocês. Então, foi o único filme que eu consegui ver com vocês, né? Pô, mas 2 anos é uma expectativa grande, né? Pra você obter uma resposta assim dessa. Eu acho Sim, que a com as resposta outras sim. trilogias, o máximo que chegou perto disso talvez tenha sido entre o 5 e o 6, quando o Darth Vader fala que é o pai do Luke e você fica esperando para ver o que aquilo vai dar no 6. Talvez o pessoal tenha sentido isso entre o 5 e o 6, que eu acho que demorou 3 anos entre o 5 e o 6. A- Mas de resto, nos filmes, assim, todo mundo sabia o que ia acontecer na trilogia no 1 e 2 e no 3. Do 4 pro 5 não tem grande expectativa, assim, o que vai acontecer no 5, né? Lógico que quer saber a continuação da história, mas não fica nenhum mistério no ar, nada assim, para saber como é que vai ser desenvolvido. E aí, do 5 pro 6 talvez tenha um pouquinho. O grande lance é que parece que o 4, 5, 6
você consegue ver um filme isolado do outro e tem pouco gancho para o outro. E os filmes são bons individualmente. O 1, 2 e o 3 você já sabe porque já estava no universo, né? As coisas que aconteceram no 4, 5, 6, nos livros oficiais, essas coisas todas. Já sabia que ia se passar no 1, 2, 3, mais ou menos. 7, 8, 9, parece que a Disney pegou ali e falou, vamos inventar um pouco aqui em cima e vamos deixar bastante gancho entre um filme e outro para criar expectativa, né? E o 7 fez isso. Começou uma coisa nova, o gancho foi aquele início, né, falando sobre e alguns elementos e colocou e você sai do cinema sem saber o que está acontecendo, como é que as coisas estão funcionando e tem que ir para o 8. Aí 2 anos para o 8, né? E aí vamos para o 8. Diego, resumo, por favor. O 8, o que acontece no 8? Então, no 8 a gente descobre que o Snoke morre muito fácil, que a Rey e o Kylo Ren estão meio de sentidos atraídos um para o outro, que o Luke virou um velho bobão e que a Resistência está meio perdida. O filme passa praticamente ele inteiro com a Primeira Ordem perseguindo uma nave da Resistência. Chegam lá num planeta, o Luke Skywalker resolve salvar todo mundo usando um poder sinistrão lá da força de criar tipo um holograma. E eles fogem para recomeçar a Resistência no 9. Pô, lembrando que o 7 termina no auge quando ela encontra o Luke. E você ali não tem informação nenhuma do Luke, você não sabe como é que o Luke tá, como é que... nem fala no final do 7, né? Nem fala, só olha. Você também não dá para desvendar no olhar dele como é que ele tá. E no 8 conta sobre o Luke, né? Mostra como é que ele tá, o que aconteceu e não sei o quê. Vamos lá. Qual é o seu sentimento sobre este 8? Então, eu vou começar pela assim, acho que o 8 talvez, o 9 também um pouco, mas acho que o 8 é o filme que mais divide opinião nessa nova trilogia, né? Muita gente ama e fala que é um dos melhores filmes de todos os 9 filmes de Star Wars, é um dos melhores. Tem gente que acha o melhor filme de Star Wars de todos. Ou tem gente que acha uma porcaria, que é o meu caso, que acha que é o pior filme de todos de Star Wars. Eu vou pedir para você só abrir um parêntese aqui, que a gente está falando 888, é Os Últimos Jedi. Isso. Esquecemos Já de falar. começou essa confusão, porque assim, em inglês é The Last Jedi. Exato. E em inglês você não sabe se isso é plural ou singular, né? Veio pro português, ficou uma discussão, seriam os últimos Jedi ou o último Jedi. No final, acho que a Disney falou que era o último Jedi, né? Os últimos Jedi. Eu acho que no final ficou no plural, porque ficou no seria plural. a Rey e o Luke, né? Mas eu acho muito estranho falar os últimos Jedi. Acho muito estranho, mas também. Tem que ser Jedi, né? Mas é só curiosidade sobre o filme. Mas o que eu acho do filme? Então vamos lá. Eu acho que o filme, artisticamente, é muito bem feito. O visual do filme é fantástico, né? Eles fazem uma cena de luta do Kylo Ren e da Rey contra os soldados do Snoke depois que o Kylo Ren lá mata o Snoke, com um fundo todo vermelho, soldados vermelhos, sabres de luz assim, um azul e outro vermelho lutando, muito bem coreografada. Aquela cena final no planeta que tem uma areia vermelha também, em contraste com as naves, e a própria luta entre o Luke e o Kylo Ren também, né? O holograma lá do Luke e o Kylo Ren com fundo assim do planeta, ficou uma coisa muito bonita. As cenas também no cassino, que eles vão lá para um planeta cassino também. Então, assim, é um filme que visualmente ele foi muito bem feito, a fotografia do filme é muito bem feita, mas eu acho que ele tem alguns problemas que me incomodam, por isso que eu não gosto do filme. Não é que o filme como um todo seja ruim, mas eu acho que ele tem algumas falhas. E aí, qual é a falha que mais me incomoda? Assim, eu acho que o roteiro dele não desenvolve nada. Né? Você não tem o desenvolvimento de nenhum personagem. O que foi construído no outro é meio que jogado fora. Você não tem aquele... Os personagens não andam muito. E, além disso, a base principal no filme é uma perseguição entre duas naves. Mas que não entra na minha cabeça a lógica dessa perseguição até hoje. Porque, assim, a gente está num universo em que você consegue andar mais que a velocidade da luz, né? As naves entram no hiperespaço, que eles chamam, usam hiperdrive, entram no hiperespaço.
e você consegue se locomover a distâncias gigantescas num piscar de dedos, num piscar de olhos. E aí, uma nave fica seguindo a outra numa velocidade normal, e a primeira ordem não pensa em momento nenhum pedir para outras naves cercarem aquela nave pela frente, né? Por que precisa uma nave ficar atrás da outra? Parece que você está no barco no mar, né? Um barco atrás do outro perseguindo. Isso, para mim, não entra na minha cabeça. Parece uma forçação de barra tão grande, e a história toda depende dessa forçação de barra. Então, acho que enquanto roteiro, isso me incomoda bastante, né? E me incomoda essa parte dos personagens, porque o que foi construído ao longo dos outros filmes também é jogado fora. Você tem um Luke que não casa muito bem com o Luke que a gente estava acostumado a ver no 4, 5 e 6. Né? Então, isso também me incomoda. E o próprio Snoke, que é construído no 7, morre de uma forma idiota, assim, e some da história. Então, eu acho que enquanto meio de uma trilogia, o filme não funciona. Talvez fosse um filme sozinho, ia ter umas falhas de roteiro e tal, mas esse é um filme até legal. Mas enquanto meio de uma trilogia, ele não... Porque qual é o meio de uma trilogia? Você pega o começo, desenvolve para chegar no final. Né? Você pega o Império Contra-Ataca. O que o Império Contra-Ataca faz? Ele vai desenvolvendo os personagens e cria um ambiente para que possa acontecer o final. O Darth Vader dizendo que é pai do Luke, o Yoda treinando o Luke, né? A prisão do Han Solo. Então, tudo isso vai criando um ambiente pro 6. E eu não vejo os últimos Jedi fazer isso com a Ascensão Skywalker e Despertar da Força. Ele não funciona de auge, ele meio que desconstrói o que foi construído e recomeça tudo. Tanto que no final é a Resistência recomeçando com um punhado de gente. Ele parece um filme de ação, né? Ação do início ao fim, eles têm que fazer ação, e aí não conseguem desenvolver os personagens, a história, né? É meio esquisito mesmo. Mas o que você falou é interessante, essa perseguição de... Não é uma nave contra a outra, né? Algumas naves da Primeira Ordem contra algumas naves da Rebelião, e fica ali um atrás do outro, porque eles são mais rápidos, não sei o quê. Mas, se você for perceber, no final, a última nave que sobra da Rebelião ali, os rebeldes, ela vira ao contrário. Resistência, né? Da Resistência, boa. Vira ao contrário e entra na velocidade da luz e rasga, né, uma das naves. Pô, podia ter pego um TIE Fighter e feito isso, né, na Resistência. É mais fácil até do que chamar outra nave, né? Fala, olha, entra ali na velocidade da luz e rasga lá o A Primeira Ordem principal. podia ter pego uma nave, entrado né, na velocidade da luz e cercado pela frente as naves da... Exato, não, isso é uma alternativa, tem várias. Jogado uma cápsula de fuga na velocidade da luz, sei lá, feito um monte de coisa que eles falam, não, vamos esperar ali que vai acabar. Parece que tá em corte de despesa, né? Vamos esperar que vai acabar ali, a gente destrói, acabou. Bom, eu não sei quanto custa um salto na velocidade da luz, mas para a Primeira Ordem eu acho que não faz diferença. Para quem construiu uma base do tamanho de um planeta para destruir outros planetas, não me parece ser algo tão complexo, né? Pois é, esse segundo filme é meio estranho mesmo. E eu lembro que também essa luta com o Snoke lê a mente do Kylo Ren, né? Mas ele não consegue perceber que parece assim, que o Kylo Ren divide a mente dele em dois, né? O pensamento de matar a Rey e o pensamento de matar o Snoke. Esse que é estranho, né? Ali ele lê a mente, mas não consegue perceber muito bem. Eu acho que foi um descarte de personagem meio estranho ali naquele momento, já que ele era tão sinistro, né? Não, você pensa, o Snoke aparece no final do 7, né? E morre no meio do 8. Para que você vai construir um personagem, uma mística em cima dele, um mistério, para ele durar praticamente meio filme, né? Porque é o finalzinho do 7, metade do 8. Pois é muito estranho. E assim, já adiantando até o 9, ele não tem importância quase nenhuma na história como um todo. Não tem importância nenhuma, porque no 9 acontece uma coisa que a gente vai falar, que o cara fala que criou o Snoke.
Ou seja, é A nada importância dele é descartável. só pra levar o Kylo Ren pro lado negro. Né? É, Mas isso, a gente já começa o sétimo com isso feito. Então, na história em si, outro é. personagem que morre no 8 que também não serviu pra nada foi a Capitã Phasma, né? Faz uma capitã dos Stormtroopers, toda prateada, aquilo tudo, todo mundo curioso pra saber o que é aquilo. Então, no final das contas, era só uma personagem que morreu lutando e nada demais. Não, e não dão ênfase nem importância a ela em nenhum momento, né? Ela só tá na frente É. dos Stormtroopers. Parece que é o Stormtrooper, só que com plus. Só isso. Prateada. Então, Só. assim, eu não consigo achar o filme bom, um filme bom, em que você simplesmente sai descartando o personagem sem explicar ele, sem desenvolvê-lo, sabe? Me parece de uma preguiça gigantesca você não querer trabalhar esse personagem. Sim, sim. Mas uma coisa interessante, do 7 pro 8 é que a Rey apareceu o Finn, apareceu o Paul, e ah, todo mundo na internet ficava, será que ela vai ficar com o Finn, com o Paul, com não sei o que, a ligação? E no 8 mostra, e também falava do Paul com o Finn também, né? E mostra melhor que a relação do Paul com o Finn é uma relação de amizade, né? Um brother mesmo ali, tá ali do lado e fica feliz pelo outro. E isso tem se perdido um pouco nos filmes, e eu achei interessante isso nessa trilogia. E para despistar o fim da Rey, criaram uma personagem lá, uma japonesa, não sei exatamente, não lembro o nome dela, que pega ele fugindo, né, no momento de fraqueza e acabam virando um casal, né? Mas no 9 já não tem muito. No 8 eles dão uma forçadinha que a japonesa vai em cima mesmo. Mas no 9 já não, não tem muito isso. E uma coisa que você falou, a Terra Vermelha, na verdade é sal. O cara, É Sal. ele coloca a mão, prova, é sal. Aí fica uma dúvida. O sal é o branco que está em cima ou é o vermelho que está embaixo? Eu imaginei. Pronto, o branco de cima pode ser que seja gelo e o de baixo sal. Cara, é uma reserva gigantesca de sal do Himalaia mais sinistro, né? Porque o planeta inteiro é vermelhinho de sal. Aí eu falei, cara, dá pra ganhar um dinheiro bom ali, hein? Então, a personagem que eles colocam é a Rose, Rose. aparece. Né? Mas assim, assim, tem gente que fica incomodada e tal, mas eu acho até interessante a história do Ben Skywalker, né, do Kylo Ren, e da Rey, assim, no oitavo isso meio que ter caminhado para eles terem uma ligação entre os dois, até por conta da força e tudo, entendeu? E isso eu acho legal, isso é uma das coisas que eu até acho que é legal, assim, eu acho que perde-se muito tempo nisso no filme, não, talvez não precisasse tanto. Fica aparecendo até o 2 que fica aquela história do Anakin com a Amidala lá um tempão e tal, talvez isso também no 8 poderia ter sido diminuído. Mas eu acho legal ter essa mudança do 7 pro 8, assim. Primeiro a gente fica na dúvida se a Rey vai ficar com o Paul, se o Paul vai ficar com o Finn, Finn vai ficar com a Rey, e aí no final das contas já vai caminhando pra você ver que tem uma atração entre o, o Kylo Ren e a Rey, né? E até por conta da força e tudo isso. Bom, então, eu acho que essa explicação da relação entre a Rey e o Ben, eu vou chamar de Ben Solo. Eu vou chamar de Ben Solo, que aí já sabe que é Ben Solo nessa altura do campeonato. O Harrison Ford já foi morto no outro filme, que era um dos personagens legais que nós tínhamos aí, né? Eu acho que o Harrison Ford não estava muito afim de fazer. Pediu para matar logo de cara. Mas nesse 8 explica a relação deles dois, né? Eu entendo como relação de dois iniciantes que estão ali entendendo a força, né? Ela de uma maneira natural, sem muito treinamento, apesar que no 8 ela tem um treinamento do Luke, e ele já teve algum treinamento e quer ver qual o limite dela, né? O que ela já sabe, o que ela não sabe. E ele vai assim no 9 também, ele vai testar os limites ali. E é mais uma competição, né, entre os dois, apesar de ter uma ligação. Não deixar claro se há um sentimento de amizade, de competição, de paixão, né, entre os dois. Não se sabe ali ao certo o que é. Eu acho que ali fica meio uma mistura de tudo isso. E assim, você tem uma lógica eles se aproximarem, porque no final das contas,
como já não tem mais ninguém sensitivo à força, né? Todo mundo ou morreu ou simplesmente não sabe disso e está quieto. Então, no final das contas, eles dois acabam sendo a única referência um para o outro. A única pessoa que a Rey encontra que talvez entenda um pouco o que está passando dentro dela é o Kylo Ren. E a única pessoa que o Kylo Ren encontra que talvez entenda um pouco o que está passando dentro dele é a Rey, né? Então, tem essa lógica de se aproximarem. Então, tem essa aproximação entre os dois, porque eles estão vivenciando coisas parecidas, tem as dúvidas parecidas, e o que sai disso vai sendo desenvolvido ao longo do filme. Acho que isso é uma das coisas que foram bem feitas. Eu também achei muito bem feito, porque não ficou uma coisa muito romantizada, mas também não ficou qualquer coisa, e deu para perceber bem isso, né? Isso foi legal. E o 8, como que ele termina? O 8 termina, eles vão lá para o planeta, que eu esqueci o nome, e chegam nesse planeta de sal. É verdade, que é a perseguição maravilhosa, né? A perseguição. Cheia de falha. E não precisavam aí... fazer isso, né? Já que estavam perseguindo na velocidade da luz, né? Que eles têm um rastreador lá e tal, eles não precisavam de um pedaço bem grande do filme, né? Que dava para fazer bastante de outras coisas, porque... Exatamente. Parece preguiça, né? Tiveram que jogar o Finn com a Rose, com não sei o que, em outro planeta para buscar o decodificador de não sei o que. E, na verdade, essa parte poderia ter sido aproveitada para o terceiro filme, né? Ali no 2, podia ter deixado um gancho, sabendo de alguma coisa do terceiro, já para adiantar, né? Ali entre a conexão dos dois, inclusive, entre a Rey e o Ben. Mas não, eles guardam todo o segredo para o terceiro filme e começam a colocar incluir cenas, né, nessa perseguição, porque a perseguição em si não faz sentido, e depois entra naquele planeta que lembra muito do planeta do 2, se eu não me engano, que é o Império Contra-Ataca, né? Mas não é o mesmo. E enfim, aí tem toda a coisa ali, e ali a gente vê o poder do Luke, né? De projeção, seria uma projeção. Eu revi o filme há pouco tempo e quando eu vi no cinema não tinha percebido que era uma projeção até o final da cena, né? Mas agora que eu revi, se você olhar a cena ali da luta, você vê que é projeção desde o início, porque o pé não afunda ali no gelo, no sal, sei lá o que é aquele negócio branco, e você vê que ele dá uma escorregada e não fica vermelho nem nada. E até o movimento do Luke, a gente imagina, não, é a força faz com que ele seja muito flexível. Mas, na verdade, como é a projeção, ele pode ser flexível quanto ele quiser, né? E também tem mais uma coisa na cena que não tem embate de sabre. Não tem ali, um não encosta no outro, né? E também você vê, então, depois que você revê, você fala, era mesmo uma projeção desde o início. E é uma coisa que você não tinha Foi percebido. bem feito, né? Porque quando você vê a primeira vez não é algo que você perceba, mas se você for ver de novo, você consegue ver que foi bem feito, né? Isso foi legal. É uma cena fantástica, aquela cena, né? Eu só acho que podia ter pulado da perseguição, em vez de ter feito a perseguição daquela forma, devagar, lenta, não sei o que, o conflito interno, ter pulado saído da dobra direto para o planeta, né? E aí ganhava bastante espaço ali para explicar muitas outras coisas. A cena do Luke com a Leia também é uma cena emocionante, né? Mas tem uma coisa muito estranha ali naquela cena, que ele entrega os dados, né? Que era do Han Solo, da nave, como é que eu vou chamar aquilo ali? Um apetrecho, né? Um artefato, um enfeite, isso. E ela entrega para ela e ela pega. Isso é estranho, porque se é uma projeção, como é que é físico, né? E depois que o Ben entra, ele pega naquilo também. E aí o negócio some, mas o Luke já tinha sumido antes. Olha que coisa muito estranha que ficou isso, né? Muito louco, né? Ficou uma cena muito legal, muito bonitinha, muito emocionante, mas não faz sentido. Aquilo ali não faz sentido.
isso é minha impressão em relação ao filme inteiro. Eu acho que essa cena diz, assim, é um filme que fica no final, é legal o resultado, fica bonito, fica emocionante, mas não faz sentido. É. Acho que a perseguição é assim, entendeu? Aquela da perseguição das naves. Eu acho que o Luke, todo aquele conflito do Luke com o Rey é assim, não faz sentido. Acho que a morte do Snoke é assim, pô, ficou legal a luta, o Kylo Ren enganando ele, mandando o sabre e tal, mas não faz sentido. Então eu acho que é um filme que, assim, ele visualmente é muito bem feito, ele é um filme legal enquanto filme, mas para a história de Star Wars ele não faz sentido. É como se ele ficasse assim uma coisa esquisita, assim, né? É, o que eles tentaram mostrar que o poder da força podia se desdobrar em outras coisas, né? Pelo que eu percebi. Mas fica sem sentido, né? O cara, o Luke Skywalker, ele some, né? O que eu imagino ali é que ele usou tanto o poder que o corpo físico dele não aguentou, porque também a distância entre os planetas, essas coisas todas. Isso é uma dúvida que eu tenho. É assim, eu vejo duas teorias possíveis ali. Uma é essa, que ele tenha se esgotado para fazer aquilo. Mas a outra que eu tendo a crer é, ele fez aquilo e ele entendia que era a hora dele virar um fantasma da força igual o Obi-Wan entendeu que era a hora dele. Então, que na verdade foram duas ações separadas, assim, não é porque ele tenha morrido porque usou aquele poder, mas porque ele sentia que, assim, depois de ele ter feito aquilo, a missão dele estava cumprida enquanto, né, física, a missão física, ele como pessoa física estava cumprida e que ele precisava se unir à força para agora ajudar o Rey de uma outra forma. Eu acho que são as duas coisas misturadas. Eu acho que ele se exauriu mesmo fisicamente para fazer aquilo, para utilizar a força nessa distância tão grande. E ali eu acho que ele viu que voltou ao equilíbrio da força e podia ajudar mais indo para o além, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos falar do Yoda. Yoda aparece no 8. É. Nossa, é um personagem que eu gosto muito, um dos preferidos. Ele aparece no 8, exatamente o Yoda da antiga trilogia, tirando sarro do Luke, porque fala É. jovem Skywalker. E realmente, porque o Luke não consegue. Ele tem a força, a compreensão da força, mas ele não consegue, às vezes, perceber um pouco da lógica da coisa, né? Ele vai Então, botar. eu acho melhor a gente deixar para falar do Luke depois quando a gente for falar da trilogia como um todo, Tá bem, pronto, né? vamos deixar. Pronto. Mas assim, mas falando do Yoda, eu acho que a passagem do Yoda, a participação do Yoda ali foi muito legal, né? Um dos pontos altos do filme. Até o que ele fala mesmo, né? O fracasso pode ser um grande professor e tal. É típico do Yoda e ficou muito legal. E além disso, terem feito Yoda, até o boneco eles fizeram um boneco semelhante ao boneco do 4 e do 5 e do 6, e não um boneco que foi usado no 1, 2 e no 3, né? Então, até isso foi legal, assim. Então, que acabou sendo o único fantasma da força que apareceu na trilogia inteira, né? Mas pelo menos o que apareceu bem representado aí. É isso que eu ia dizer. Eu acho que ele é o fantasma que é o mestre, né, do Luke. E o Luke não estava entendendo muito bem a lógica da coisa ali. E aí ele aparece para dar o último ensinamento, né? Ele aparece ali, dá um upgrade no Luke. O Luke, entendi. E aí começa ali, né? Com esse ensinamento, ele começa a fazer uma reflexão e faz os atos que ele fez, né? E eu acho que esse é o lance do 8. Uma participação muito pequena, mas muito importante, como você disse. Então vamos para o 9. O 9 é o episódio 9, A Ascensão Skywalker. Vamos lá, resumo, Diego. Vou resumir o 9, vai dar trabalho aí, cara. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. No 9, a Rey tá treinando com a Leia, né? Eles estão tentando a resistência já está lá reagrupada em um planeta que lembra muito até o planeta, a Aliança Rebelde quando se reagrupa lá no 6, né? Tem uma semelhança assim, se eu for parar para ver. Mas é um parêntese no resumo. Mas a resistência está reagrupada, Kylo Ren está como líder supremo lá da Primeira Ordem, a Rey treinando com a Leia, e eles
descobrem, né, que o mal está voltando, que esse mal é o Palpatine, que no tempo todo estava preparando a sua volta. E aí nem o Kylo Ren quer que o Palpatine volte para tomar o lugar dele, nem a Rey quer que o Palpatine volte, porque ele é malvado. E aí eles vão atrás os dois começam separadamente a buscar onde o Palpatine está, acabam se encontrando e juntos vão até o Palpatine, matam o Palpatine, o Kylo Ren vai pro lado da luz, ajuda a Rey a acabar com o Palpatine, ela com a força de todos os Jedi, ele com o Palpatine com a força de todos os Siths. Finalmente aparece os Cavaleiros de Rey durante uns 10 minutos. E a Rey ganha, vai pro deserto lá de Tatooine, enterra o sabre de luz do Luke e do Anakin, e com um sabre duplo dourado, dourado, não é amarelo, passa a se chamar Rey Skywalker. E a gente descobre também, importante, que a Rey era neta do Palpatine. Mas bom, vamos lá. A sua opinião sobre esse filme? Esse filme, eu saí do cinema, né? Assim, a gente falou do 7, nem falei isso no 8, mas no 8 eu saí do filme bem frustrado, né, do cinema. No nono filme, no 9, eu já não saí frustrado do cinema. Assim, é um filme que você gosta do filme, né? A experiência de assistir o filme é legal. Eu acho que o 8 também seria, se eu não tivesse tanta expectativa para os mistérios que tinha a partir do 7º, né? Eu achava que o 8 ia dar respostas que não deu. No 9 eu já fui com menos expectativa, então eu saí do filme achando legal o que foi feito, né? Assim, não é um filmaço, não está entre os melhores filmes de Star Wars, mas eu acho que né, para quem não sabe, o 7º foi dirigido pelo J.J. Abrams. O 8º entrou o Rian Johnson para dirigir. E no 9º trouxeram de volta o J.J. Abrams para dirigir. Então eu acho que o J.J. Abrams meio que religou essa história que ele estava querendo construir desde o 7º e que o Rian Johnson meio que cagou para essa história, né? Quis contar a história dele e não quis continuar a história do 7º. Eu acho que no 9º o J.J. Abrams resolveu voltar e recontar aquela história que ele estava pensando em contar, né? Então ele deu uns retconzinhos, né? Deu umas correçõezinhas em alguns pontos do roteiro. Tem uma parte lá que a Rey taca o sabre de luz longe e o Luke pega e fala, não pode tratar assim uma arma tão importante, não sei o quê. Então meio que dando umas certas consertadas em algumas coisas. Bota o Palpatine na história, a Rey no final das contas, né, que a gente até nem falou disso, mas o Kylo Ren tinha dito que a Rey não era filha de ninguém, que não seria ninguém importante, e aí no 9 já parece que a Rey é filha de alguém importante, é filha do Palpatine, então ele tenta corrigir um pouco essas coisas. Então, assim, eu acho o filme um filme legal de ver, bom de assistir, mas, assim, é uma história que surge do nada, o que você falou, assim, de repente, né, no meio da trilogia, entra um Palpatine, entra todo mundo correndo atrás do Palpatine. Então é algo que não estava sendo contado. Apareceu do nada, né? Apareceu ali essa história do nada e você vai acompanhar. A história em si é legal, mas perde um pouco de contexto a história do filme com o resto da trilogia, mas em compensação a história dos personagens eu acho que foi mais bem contada do que no 8. Né? Tem um respeito maior aos personagens e a história que está sendo contada do que no 8. Então, acho que é um filme bom, é um filme legal. Não seria a minha opção de encerrar Star Wars, a saga de Star Wars. Né? Você pensa que é o 9º filme tá acabando, contando uma história que demorou 9 filmes para ser contada, né? Começou lá nos anos 70, está sendo terminada aí, foi terminada ano passado. Então, eu acho que para o encerramento da saga é um filme muito fraco, se eu for parar para pensar. Mas enquanto o filme sozinho e encerramento dessa trilogia da Disney, eu não acho que tenha, né? Eu acho que encerrou da forma como a trilogia da Disney sempre foi. Mas, assim, para mim, né, merecia-se mais. Entendi. Mas é aí que entra. O J.J. Abrams tenta consertar e estraga, né? Também outras coisas.
Por exemplo, essa do sabre eu não consigo, cara. Tem duas partes do filme que me incomodam muito. Primeiro, essa do sabre, onde um espírito, vamos dizer assim, pega algo material. Isso nunca tinha sido mostrado e eu acho que não faz Mano, sentido nenhum. Mas ali o Luke pega o sabre. Pô, tá aí não dá. Aí eu podia ter feito, sabe o quê? Jogado o sabre podia ter batido na coisa e voltado, ou podia ter passado direto, ou podia ter arrastado no chão e saído, podia até cair num lugar onde não pegou fogo, podia ter eu muita tenho coisa. uma teoria melhor, uma opção melhor. Botava assim, ela ia tacar o sabre e o Luke fala, peraí. Tipo, parava ela. Entendeu? Explicava a coisa pra ela, né? Explicava a coisa pra ela antes dela atacar. Podia, mas não, deu aquela estragada. E depois ele dá uma outra estragada, essa é assim, não vou dizer mais leve, né? Mas é uma outra estragada com o Luke de novo. O Luke tira a X-Wing do fundo da água lá e bota lá em cima, né? Eu acho que não precisava. Eu acho que ela podia ter lembrado, falando, pô, tem um X-Wing ali, dá pra sair Ou ele fora até desse falando pra planeta. ela, ó, tira o X-Wing lá e usa. Porque o Luke faz isso no 5, se eu não me engano. Ele E tenta fazer e não consegue, o Yoda faz, né? sim, mas é isso. Ele tira um pedaço, né? Não consegue e ela tira tudo. Mas ela, no filme anterior, já tinha tirado pedra pra caramba, cara. Ela já tinha um poder de levitação, de telecinésia, de qualquer coisa assim da força muito grande. Então ela conseguiria sozinha. E mesmo que não conseguisse sozinha, era Pô, um ela aprendizado para explodiu ela. uma nave com um raio, lembra? Ela sai um raio da mão dela no Nova Ah, e sim, é explode uma verdade. nave no ar. Né? Assim, levitar uma nave é o de menos, né? Ali ela fala que ela perdeu o controle, né? Realmente ela perdeu o controle e explodiu o negócio. Mas Mas mostra o potencial dela, né? é, Levantar uma nave é o de menos. Não precisava ser o Luke que tivesse levantado aquela nave. exato isso que eu falo. Não precisava ser ele. Para mim, estragou ali também. Deu uma estragadinha. Porque ele queria fazer a coisa rápida para poder já tirar ela daquele planeta e não sei o quê. E esses dois momentos pesaram. Falei, não pode. Estragou tudo. Tudo em volta dos Jedi ali, do espírito, né? Foi estragado nesse momento. E outra parte que é muito estranha é essa parte do Palpatine, né? Que eles introduzem um vilão que é um vilão sinistro, um vilão mega, né? Porque estamos no 9 e ele aparece em 6 filmes. Se eu for pensar, o cara é um vilão sinistro mesmo, tá ali na saga, né? E introduzem o vilão para morrer ali mesmo, né? Ele aparece e morre. E é um vilão que dá para explorar muitas coisas, porque nós temos ali os rebeldes, né? A resistência, temos a Primeira Ordem e aparece ali a parte do Palpatine, que seria o Império, né? Então, nós podíamos ter 3 forças brigando e E o fazendo. Sith também, né? E os Sith, não, mas os Sith estão ali no Império, né? Eu digo o Império isolado, só o Palpatine, as suas naves e tudo mais naquele planeta. Podíamos ter 3 forças brigando e geraria mais 3 filmes aí fácil. Não, não. Ele já consegue colocar tudo ali no mesmo filme e já mata lá o personagem. E não explica muito bem como que ele sobrevive, né? Do 6. Isso me incomodou um pouco porque a gente vê que ele está debilitado, não sei o quê, mas como será? Porque a nave dele caiu num planeta, porque ela foi lá pegar o cristal. Ele nem precisou do cristal, para você ter ideia. Ninguém precisou do cristal para tirar ele dali da nave. Isso é estranho, porque se ele estava tão debilitado, ele não tinha como falar, olha, vai por aqui, vai por ali, vira à esquerda, direita, não tem como, né? Mas enfim. E a história estranha também é que só tinham 2 cristais. Eu achei estranho isso, porque imagina, se é um planeta dos Siths, e os Siths são tipo os Jedi, que treinam uma pessoa para ser Sith também. Só tem 2. Tipo, tivemos um monte de Sith ali. Teve o Darth Maul, teve o Darth Vader, teve o Lorde, teve o Não sei Dukan, se teve não por sei o conta quê. da regra de 2, sempre só ter 2 Sith, você só precisa de 2, né? Um para cada um. Não sei se seria isso. Estranho. Mas fica mal explicado. Acho que o ponto é esse. Fica mal explicado, né? Toda Porque essa questão do Palpatine fica muito mal explicada na história.
Porque ali tem uma plateia gigantesca também esperando ali, né? Para poder destituir, não sei o quê. Como é que essa galera chegou ali para ver? Mora todo mundo naquela Moram ali. pedra. É estranho, né? Muito, muito esquisito. Entendeu? Esse negócio dos dois cristais é muito estranho para mim. Eu acho que forçaram um pouco ali, mas tudo bem. Mas o filme em geral me parece bom. Enquanto o 7 eu achei que é muito parecido o jeito de andar com o 4. O 8 eu achei que o jeito de andar é muito parecido com o 5 e o 6. E o 9 eu achei que tem alguns elementos do 6, né? Vamos dizer assim. Mas inova em algumas coisas. Eu achei interessante. E agora vamos então para a parte onde a gente faz uma consideração geral, né, sobre essa trilogia, porque já meio que entrei nessa parte aí no final. Então vamos lá fazer essa consideração. Por favor, Diego. Então, eu acho essa trilogia uma porcaria. Assim, agora que a gente está encerrando, a gente pode falar isso. E aí eu estou analisando como trilogia, né? Eu estou analisando os filmes. Porque os filmes individualmente não são tão ruins. Aí você vai falar, pô, você acha que os filmes individualmente não são tão ruins, alguns são até legais, mas a trilogia é uma porcaria? Porque a trilogia não cumpre o papel dela. Eu acho que a Disney fez como se fosse uma trilogia começando uma história do zero. Beleza, ó, a gente não vai fazer o 7, o 8 e o 9. A gente vai fazer uma nova trilogia de Star Wars para começar o nosso história de Star Wars. Então a gente não está fazendo o 7, o 8 e o 9. A gente está fazendo aqui, ó, depois de tudo que aconteceu até o 6, o que vai acontecer aqui em Star Wars? Aí eu ia achar, pô, não foi tão ruim assim. Ia ser ruim, mas não ia ser tanto. Mas para encerrar a história, né, ser a última trilogia, eu acho ruim. Por que eu acho ruim? Porque o que é a trilogia de Star Wars? Né? O George Lucas sempre falou que Star Wars, né, do 1 ao 6, né, e essa saga, era para contar a história da família Skywalker. Né? A gente viu o Anakin, depois a gente vê a história do Luke. Chega no 7, 8 e 9, a história já não é mais do Skywalker. Né? E o protagonista passa a ser a neta do Palpatine. Então isso já quebra, né, a história como um todo. E eu acho que essa trilogia simplesmente desconstrói o que foi construído até o 6. O Luke, no que a gente conhecia, até por isso que eu falei de deixar o Luke para depois. O Luke, que era o cara que salvou o pai do lado negro, de repente vira um cara medroso que levou o sobrinho para o lado negro, tentou matar o sobrinho e que simplesmente acha melhor desistir. Né? O cara que não desistia no 4, 5 e 6 simplesmente vira o cara que desistiu. O Han Solo, que tinha saído de ser contrabandista para ser um cara honrado, um cara sério, ajudando lá a rebelião, volta a ser contrabandista. A Leia, que era uma rebelde, passa a ser uma política, né? Vira uma política, não que ela não fosse política antes, né? Tinha uma influência política, mas você vê que ela tem uma evolução assim de ser simplesmente uma rebelde para ser alguém que está ali para construir alguma coisa. E volta a ser uma líder de uma rebelião. Então, assim, eu acho que eles desconstroem o que foi construído com os personagens que a gente gostava, com personagens que a gente cresceu acompanhando eles e que viu eles evoluir. Então, acho que essa trilogia simplesmente descarta um pouco tudo que foi construído até o 6. E eu acho que não precisavam seguir esse caminho. Eu acho que o caminho poderia ter sido outro. Fora as inconsistências internas, né? Porque você tem um Palpatine que aparece no último filme, mas que não apareceu antes. Você tem um Snoke que aparece e morre. Então, assim, eu não vejo esses 3 filmes conseguindo fazer uma ligação entre eles. Você pega o 1, 2 e o 3, está se construindo o Anakin se transformar em Darth Vader e está se construindo o Palpatine chegar a virar Imperador. Pega 4, 5 e 6, está construindo o Luke enquanto Jedi e a queda do Império. Agora, o que está acontecendo no 7, 8 e 9? Quem é que está surgindo como vilão? Quem é que já... Sabe? Fica todo mundo perdido, muito jogado. Não vejo uma construção que você possa falar, isso aqui é uma trilogia. Parece que cada filme faz uma coisa diferente e não tem a conexão entre eles. Eu acho que, assim, esse 7, 8, 9, eu não acho que foi tão ruim assim. Eu acho que 1, 2 e 3 é pior. Mas 7, 8 e 9 é uma trilogia que, se você for analisar esses casos que você apontou, realmente parece ruim. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que nós temos que lembrar,
que no 4, 5, 6, 1, 2, 3, eles sempre olham do lado do Jedi, tentando convencer o lado negro ou converter para o lado do Jedi e essas coisas. 7, 8, 9 ele faz o contrário. Ele mostra muito o lado negro, apesar de mostrar cenas da rebelião, da resistência, mas eles têm ali o inverso, é o lado negro tentando seduzir o Jedi para lá. E mostra forte isso. Mas não é isso que acontece com o Anakin? Acontece com o Anakin, só que ali você vê que há uma manipulação para que aquilo aconteça. Eles tentaram falar disso no 789, mas não placou muito. Era mais uma confusão de qual lado é o melhor, o mais certo, o que vai resolver aquele conflito interno deles, né? E o Kylo, ele tenta sempre convencer ela de mudar de lado. E ela nem não tenta convencer muito. Fala primeiro que ele é monstro, depois que dá tempo de converter, mas sempre naquela dúvida se é mesmo correto ou não, melhor ou não, né? Isso mostra bem nesse 789. Não é que eu não vejo, é o que eu falei assim, os filmes não é que os filmes sejam ruins, não é que tenham coisas positivas e coisas que eu acho interessantes. Mas eu acho que, por exemplo, o 1, 2 e o 3 traz algo novo para a saga Star Wars. Né? Para a saga Star Wars, eu não estou falando para o universo de Star Wars, estou falando assim, para aquela saga que foi construída no 4, 5 e o 6, 1, 2 e o 3 vai trazer algo novo. E a gente discutiu bastante isso aqui. Você viu o Yoda lutando, você vê o Yoda enfrentando o Imperador, que é algo que a gente sempre imaginou, você vê como é que o Darth Vader virou o Darth Vader. Aquelas coisas que a gente sempre imaginou a partir do 4, 5 e 6 são construídas no 1, 2 e 3 e mostradas pra gente. Vários Jedi lutando juntos. Você vê várias coisas. Como é que era a República, como é que era a Coruscant, você vê isso tudo. Quando você vai pro 7, 8 e 9, eu já não vejo eles mostrando o que a gente sempre quis ver após o 4, 5 e 6. Quando acabou o 6, quando a gente pensava no 7, 8 e 9, qual era a expectativa? Pô, vamos ver o Luke no auge. Porque, se você for parar pra ver, a gente nunca viu o Luke no auge. Porque no 6 ele ainda estava acabando o treinamento, não é ele que mata o Imperador, é o Darth Vader, né? Então, assim, ele ainda não é um mestre Jedi, mal é um cavaleiro. No 7 ele não aparece. No 8 ele só luta com uma projeção. E no 9 ele aparece como fantasma da força. Você não viu o Luke em nenhum momento como um mestre Jedi e usando a força. Você não consegue ver isso. Entende? Você não vê a Leia como líder do Nova República. Então, assim, eu acho que faltou essa sensibilidade para a Disney de entender assim, talvez esse 7, 8 e 9 que eles fizeram poderia ser uma nova trilogia depois do 9. Talvez a Rey poderia aparecer durante o 7, 8 e 9 e a partir depois que acabasse o 9, eles criassem uma trilogia em cima da Rey e pudessem contar essa história que eles contaram no 7, 8 e 9. O que me incomoda é porque eu acho que esses filmes, como 7, 8 e 9, não encaixaram, não contaram o final daquela história que a gente estava vendo. Contaram uma outra história, de outros personagens, mas não contou o final daquela história que começou com a Nova Esperança, entendeu? Isso é verdade. O que eu imagino é que eles pegaram alguns personagens e tentaram moldar de um jeito que possa ser aproveitado depois. Eu não imagino como que a Disney vai fazer isso, mas para mudar os personagens dessa forma só se for isso. Porque o Luke, eu percebi que assim, ele meio que criou novamente os Jedi e percebeu que ele fez com que o Kylo Ren fosse poderoso do lado negro, né? Vamos dizer assim. O Kylo Ren sucumbiu porque quis, mas ele ensinou as coisas para ele, né? Então, mas mudou, porque com isso ele ficou com medo, se anulou na força. Uma história meio esquisita, né? E não que é era uma pergunta aí que a gente fez várias perguntas que ficaram mal explicadas no 789, mas o principal, quem é o escolhido? Pois é, e eles fazem uma referência cruzada, né? Porque no último a gente sabe que a Rey é neta do Palpatine, mas ela é Jedi. E o Ben Solo é descendente do Luke, mas tá no lado negro. E quem matou o Palpatine no final das contas não foi um Skywalker, Não foi ninguém, foi o próprio não foi o Palpatine. Luke, não foi o Anakin. A Rey, então, é a escolhida?
Como é que fica aquela entrevista do George Lucas lá atrás dizendo que o escolhido era o Anakin? Justamente porque ele mata o Palpatine. É, Entende? exato, Assim, são elementos que o Disney tentou, né? Tentou mudar um pouco ali, mudar faltou para a da forma Disney dela. ter consciência assim, eu estou mexendo em algo que já está constituído. Entende? Se eu quero fazer o 789, eu tenho que respeitar o que está construído. Tá certo que o George Lucas não manda mais aqui, mas é uma história que já está pronta. Entende? É que nem eu fui querer fazer uma continuação agora de Star Trek e botar o Spock cheio de sentimentos. Não dá, entendeu? Ou eu recomeço aquilo, faço um reboot, como foi até feito. O J.J. Abrams fez o reboot de Star Trek. Mas é um reboot. Aí você recomeça e conta do jeito que você quiser. Aí você pode mudar, porque você está recomeçando. Sim, sim, sim. Agora, eu vou continuar a mesma história. Eu não estou fazendo reboot. Então eu tenho que respeitar toda a história que já foi contada, né? Então isso Agora, me incomoda bastante nessa trilogia. uma coisa que você falou é que quem matou o Palpatine? Eu entendi assim, se ela tivesse matado o Palpatine, ela ia pro lado negro, que é o que ele queria. E aí a Disney fez um jeito, que é o raio do Palpatine voltar contra ele através de rebater a força no sabre. Sim, Então, teoricamente, quem matou o Palpatine foi ele mesmo. Então sim, ninguém sai sim. manchado, vamos dizer, com sentimento de ódio, qualquer coisa assim, que leve para o lado Ah, negro. Isso até sim, sim. achei interessante, mas Achei interessante. agora não tem como falar que é o escolhido porque matou fulano ou ciclano. E isso que o Jorge Eu Lucas falo assim, mas fez quem foi no derrota passado. mas quem derrota realmente o Palpatine no final das contas acaba sendo a Rey, né? Até pela forma como acontece. Porque o Darth Vader, quando o Darth Vader derrota o Palpatine, não tem toda essa apoteose que foi feita em relação à Rey. A Rey derrota o Palpatine com a força de todos os Jedi. No final das contas, se você for olhar as duas vezes em que o Palpatine foi derrotado, quem tá com muito mais cara de ser escolhida e de tá ali com todos os Jedi e canalizando a força toda dos Jedi é a Rey, não é o Darth Vader. Isso, exato. Né? Então, isso eu acho que é bem complicado para a história de Star Wars como um todo. Porque tudo sempre foi construído com base na história de que o Anakin era o escolhido, né? É. E se não fosse ele, pelo menos seria o filho dele. Então, teria aquela família Skywalker estaria diretamente relacionada com isso. E estaria diretamente relacionada também com a nova Ordem Jedi, com a reconstrução de uma Ordem Jedi diferente daquela antiga, sem os erros que a gente até falou aqui quando falou do 1, 2 e 3, que a antiga tinha. E aí a gente pega o 7, 8, 9, em que a Ordem Jedi do Luke foi um fracasso, todos os Jedi morreram, o único que sobrevive vai pro lado negro. Então, assim, os Skywalkers acabaram e não conseguiram realizar nada, porque o que o Anakin fez, que foi matar o Palpatine volta. O que o Luke poderia fazer, que é reconstruir os Jedi, também não vai conseguir, né? Porque a Rey apareceu de paraquedas na casa dele. Ele não foi lá atrás da Rey, ele não treinou a Rey, não fez nada com a Rey. E uma correção só é que o Kylo Ren não foi o único sobrevivente dali do treinamento. Os cavaleiros do Kylo são sobreviventes dali, que seguiram ele. Só que na luta final, você vê eles procurando a galera lá na Isso é uma cidade. dúvida que eu fiquei. Não, ele fala no Quem são filme. os Cavaleiros de Rey? Ele fala no filme, são seguidores dele que na hora que ele atacou todo mundo lá, que matou os aprendizes, alguns seguiram ele e se Sim, formaram os mas eram cavaleiros. Jedi ou eram Eram, só gente que morava lá? então, isso, eu acho que eram Jedi. Só que você chega na luta final, nenhum usa sabre, usam umas Todo mundo armas usando arma esquisitas. normal? Normais, não tem nenhuma luzinha, né, pra mostrar que tem É. uma coisa ali. Isso eu achei estranho. E Eu sem falei, usar ué, força, né? Nenhum é. deles usa força também na batalha. Parece até E que aí era a gente vai assim. o maluco que cuidava das casas, né? Ficou ali. Vou seguir esse cara, que esse cara é bom. A Né? lógica parece ser essa. E assim, aí a gente vai a coroa da ruindade da trilogia para mim, né? A quantidade de personagens que são adicionados e que não levam a nada, assim, são becos sem saída. Você tem o Snoke, você tem a Phasma, né, Capitão Phasma, você tem a Rose, você tem os Cavaleiros de Rain, que são mencionados desde o primeiro filme, aparecem no finalzinho do 9 e é que a gente está falando, nem é explicado direito de onde veio, não fica perdido, né? Você tem esse monte de
becos sem saída aí no filme, de dead ends, né? Vamos falar em inglês, que não levam a nada, assim, que estão ali para quê? Que não... E as coisas, que aí é pior até do que os personagens, que não são explicadas no final das contas. Por exemplo, por que que o sabre do Luke e do Anakin tem essa ligação tão grande com a Rey? A gente nunca viu isso acontecer em filme nenhum. Em nenhum momento de Star Wars tem um sabre de luz, nem com o Luke, que era filho do Anakin, o sabre de luz fez isso. De né? chamar, né? De ficar chamada, murmurando ali. Não, nada disso. Nada Com a Rey disso. tem. Por quê? Não explica. Eu acho que na realidade não vem do sabre. Vem da força nela. Acho que a força dela Não, natural é mas tem muito uma grande. ligação diretamente com o sabre, porque aparece quando ela chega perto do sabre do Luke. A Maz Kanata lá no set fala que o sabre escolheu ela. Isso é Quando verdade. ela tá lá no planeta, o Kylo Ren tenta puxar o sabre não vem, só vai quando a Rey puxa. Então, assim, o que dá a entender é que a ligação do sabre é com a Rey. Não, mas nesse do planeta aí, pelo que eu percebi, ele estava usando a força para tirar, mas não era suficiente. E ela puxou ao mesmo tempo dele mais forte. E aí passou direto por ele e foi para ela. Pode ser, Entendeu? mas assim, fica uma coisa esquisita por essa explicação. E tem uma coisa para mim que para mim é a maior forçação de barra de Star Wars. Olha que Star Wars tem muita forçação de barra. Tem bastante. Por que a porcaria da Millennium, porcaria não, né? Principal nave Star Wars, a mais maneira de todas, né? E para mim, depois da Enterprise, a maior nave da ficção. Mas por que a Millennium Falcon está no mesmo planeta que a Rey? Isso é uma coisa que eu percebi. E foi roubada do ladrão que roubou de não sei quem, que roubou de não sei quem, que roubou do Han Solo. Eu falei, mas caramba, roubou tanto e foi parar no mesmo planeta da mulher. É estranho, e né? mais, o único cara que tem um pedaço do mapa do Luke está no mesmo planeta que a Rey foi deixada, está no mesmo planeta que a Millennium Falcon, sendo que esse planeta não é um planeta principal da galáxia. É um planetinha que ninguém nem liga. O próprio Luke fala. É falado. O próprio Luke fala, é nada. É um planeta assim, cocô do cavalo do bandido, o planeta assim, aquele planeta que ninguém nem quer chegar perto, porque é um planeta pobre, isolado e tal, não tem nada naquele planeta. E aí esse planeta simplesmente está com a Millennium Falcon, com a neta do Palpatine e com uma próxima salvadora da galáxia e com o único pedaço do mapa que tem para o Luke Skywalker. Então, assim, é uma coincidência. Quando eu vi o 7, eu vou te falar assim, que a minha expectativa para o 8 foi até por conta disso. Quando eu vi o 7, acabou o 7, eu falei, cara, um planeta escondido, né? Tem a Millennium Falcon, a Rey e um pedaço do mapa. Então, o que me pareceu? A Rey vai ter alguma ligação com o Luke. O Luke escondeu ela lá. O cara que estava com um pedaço do mapa provavelmente estava lá, tipo o Obi-Wan, para tomar conta dela. E talvez ela tenha ido para aquele planeta até na Millennium Falcon. E a Millennium Falcon ficou lá. Você consegue criar uma história em que isso seja minimamente explicado. Ligar tudo, né? E aí quando Ligar despertar, tudo conecta. Quando despertar, tudo conecta. Agora, acaba a trilogia, isso não tem a menor explicação, cara. No final das contas, isso é pior do que os midi-chlorians lá do filme 1. É muita coincidência, né, rapaz? Olha, esse coincidência. A força desse filme... Se fosse uma coincidência dessa em Tatooine, tudo bem. Se fosse uma coincidência dessa, sei lá, né, num dos planetas Coreia, um desses planetas famosos de Star Wars, né, famosos de Star Wars, em que tudo acontece, tudo bem. Agora, uma coincidência dessa, num planeta que nunca apareceu na história e que conta no filme que é um planeta que ninguém nem se importa, eu acho que, assim, é uma forçação de barra. Eu acho que a história do 789 acabou muito mal contada. Eu não achei tão ruim assim o 789, mas tem as considerações que você falou. Realmente, alguns personagens dão uma modificada, que não são legais, e apresentam o que eu falei do Luke, pegar parte física, né? Eu acho que não foi... Acho que estragou. Para mim, estragou ali, essa parte de Jedi. Mas esse filme tem essa força, né? Que faz murmurinho e guia a mulher e não sei o quê. E eu só sei de uma coisa. Eu revi os 3 filmes e só consigo pensar em uma única coisa nesses 3 filmes.
Gal Costa com uma força estranha. Puta merda. Eu achava realmente que, como era da Disney, a Rey em algum momento ia cantar. Ia mandar um. Por isso é uma força, me leva a cantar, mas não rolou. Não rolou. O resumo é, pra mim, dessa trilogia, Uma Força Estranha da Gal Costa. É isso. Bom, chegamos ao final de mais um e que vem os próximos. Ainda tem muita coisa para falar de Star Wars. Podemos falar dos filmes individualmente, vai aí dos comentários que foram feitos e considerações e até alguma coisa que a gente possa ter errado, né? As pessoas podem mandar para a Tem gente. Rogue One também, o filme do Han Solo, né? Que são Tem os todas as extras. séries aí de Star Wars que já saíram, Clone Wars, Rebels, The Mandalorian, tem várias séries aí que a gente pode comentar. E lembrando que esse especial Grandes Sagas não é de Star Wars, né? A gente começou com Star Wars, falando de cada trilogia, mas a gente aí já está com vários outros filmes aí que tiveram sagas importantes no cinema que a gente vai falar aí no podcast. Exatamente. E é isso, pessoal. Comentem que a gente faz sobre o tema que vocês comentarem, ou a gente fala que a gente errou, qualquer coisa assim, né? E boa, até mais. Até mais, pessoal. Grande abraço.